a iminência e a dificuldade da sabedoria, vamos dizer assim. Bom, continuando esse tema sobre a ideia da sabedoria na Grécia Antiga, eu criei essa aula sobre essa questão da dificuldade da sabedoria, né? Tal como ela surge, né, algumas características, mas a dificuldade da sabedoria. Isso é uma coisa assim que vem baseado naquilo que eu já falei na aula anterior, que a ideia é o seguinte, que o Sófos, ele vem, como eu falei, ele vem da origem da palavra técnica, é uma técnica, né? Então é uma técnica. Veio daquela ideia assim de que, por exemplo, o cara que fazia um sapato muito bem, o cara que fazia uma casa muito bem, ele vai desenvolvendo uma técnica e aquela técnica vai gerando nele ele vai ganhando uma sabedoria, ele vai ganhando hoje a gente fala que é um cara se torna um especialista, né? Então isso já mostra a ideia de que você adquirir um saber sobre algo traz uma certa dificuldade e exige um esforço realmente de concentração do pensamento, nesse caso que é uma coisa prática, por exemplo, fazer uma casa, para que aquilo seja bem feito. Então a pessoa que adquiriu essa experiência, esse conhecimento, esse saber de fazer algo, que é uma técnica, exigiu muito esforço, exigiu muito trabalho de prática e de reflexão, né, sobre aquilo que ele está sendo feito. E ele não é um cara que apenas sabe fazer, mas o saber fazer dele, ele não apenas faz, mas ele sabe fazer. E esse saber fazer é um saber porque envolve um conhecimento de causa. Isso, por exemplo, que Aristóteles vai falar. Então a sabedoria que os gregos vão compreendendo, e essa sabedoria ela vai se refinando, ela vai se reestruturando, ela vai se elevando na Grécia Antiga, levam a uma seguinte questão, né? Que os gregos começam a pensar. Então, existe essa técnica de fazer as coisas, e a pessoa vai se tornando um sábio naquilo, ela sabe fazer algo. Ela adquire um conhecimento de causa sobre aquilo. Agora, é possível a pessoa adquirir um saber de causa sobre a vida? Né? Uma sabedoria, a pessoa se tornar um software realmente sobre na arte de viver, a técnica da vida, a técnica do viver. Lembrando que a palavra técnica vem do grego, tecne, né, é grego, nasceu a palavra técnica, mas que no latim, quando você traduz, é a palavra ars, né, que é a palavra arte. Então, arte e técnica são similarmente, elas são similares, elas são a mesma origem, né, mas tipo, ela acabou se distanciando. A arte ficou uma coisa mais estética, mas a arte do cinema, a arte, né, as pinturas, e a técnica virou uma coisa mais ligada à ideia. Quando a gente fala técnica, a gente não vai lembrar de uma pintura de Michelangelo, a gente vai lembrar de um computador, de um carro, de coisas das máquinas. Mas as duas envolvem uma técnica, né? Também o artista ele tem uma técnica. Existe uma técnica de como pintar. Existe uma técnica no cinema, uma técnica no teatro, como deve ser feito o teatro, como deve ser interpretada, uma técnica da interpretação. Então, assim, elas estão ainda presentes, né? Uma na outra estão. E é a arte. Agora, e a vida? A vida também exige essa técnica, vamos dizer assim. Não conhecimento técnico, mas a arte de viver. E exige uma dificuldade. Então, a sabedoria em si, ela traz em si uma dificuldade. Não para a vida, é porque ela não é fácil. Ela é algo que exige um esforço. É algo que exige uma conquista de si. É algo que exige uma concentração do pensamento. Porque se a sabedoria fosse óbvia, todo mundo seria sábio. Mas não, ela tem que ser algo trabalhado. Como o cara que vai ganhando a habilidade de construir casas bem feitas e melhores. Aí também o sábio, ele vai ganhando essa técnica da vida, em construir uma vida melhor, uma vida boa, né? Então, uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso sobre construir casas, tem a técnica excelente, o que vai acontecer? A casa vai ser uma casa bem construída, bem estabelecida, bem fundada, bem, né, estruturada, e depois no final ela vai gerar o quê? Ela vai gerar aconchego, vai gerar felicidade, vai gerar alegria para quem mora nela, vai gerar relacionamentos, não vai ter problemas, não envolve segurança, não traz riscos. Então, se você pensar essa analogia com a vida,
A sabedoria é isso. É essa técnica de chegar a uma finalidade onde na sua totalidade vai gerar uma coisa muito boa. Uma forma, uma expressão de a vida muito boa. Né? Então aqui nós vamos partindo aqui para nossas notas. Né? Então a primeira coisa que os gregos pensaram, sempre pensaram que a Sofia proporciona um saber, e aqui eu quero destacar algumas coisas. Os gregos sempre pensaram que a Sofia proporciona um saber, né, acerca do melhor, acerca da totalidade e acerca do fim das coisas. Então você tem três coisas aqui: o melhor, a totalidade e o fim das coisas. Né? Então, o melhor a gente pode traduzir, vamos passando aqui, o melhor da vida, mas o melhor das coisas. Né? Então, por exemplo, o sábio que a gente está falando do Tecne, que sabe fazer um sapato, por exemplo, o que ele vai fazer? Do objeto que ele tem, do material que ele tem, que seja o couro ou qualquer outro elemento que ele esteja usando, ele vai extrair o melhor daquilo para fazer um sapato bom. Ou uma casa, o cara vai ter o quê? Tijolo, cimento, areia. Do material que ele tem, do melhor ele extrai. Não é a qualidade do material em si, isso envolve também. Mas usando um saber do material que ele tem na mão, ele vai fazer o melhor. Né? É isso que a gente pensa. E é isso que é a sabedoria. Do que você tem na sua vida, dos elementos que você tem, do que você tem na sua interioridade, tudo que você está passando, você vai extrair o melhor. As emoções, as escolhas boas, as escolhas erradas, os acontecimentos, o sofrimento, os sonhos, os desejos, tudo disso você vai tirar o que há de melhor em cada coisa. E ali você vai produzir algo melhor. E você vai. Isso é a sabedoria. Isso é a ideia de virtude. Né? É a virtude de algo. Então, você vai construir a vida virtuosa, a vida bela e verdadeira. Né? E a totalidade. A totalidade também é a ideia, está ligada à ideia da sabedoria. Né? Platão, por exemplo, na República, ele diz que o filósofo ele ama a totalidade. Né? E Aristóteles vai trazer isso. A ideia de que a totalidade, o sábio ele tem um entendimento sobre a totalidade das coisas. Mas ele não conhece cada detalhe de cada coisa, mas ele tem uma noção, ele tem um entendimento de como todas as coisas estão conectadas, né, a um princípio fundante. Então isso vai lá nos pré-socráticos, que a gente vai encontrar, depois a gente vai ainda passar isso sobre a questão da arquê, né? Mas essa arquê, esse princípio fundante, ela vai estar também na vida, na ética, em tudo. Então existem princípios fundantes onde todas as coisas emergem. A emergir, até onde no nosso curso é isso, né? A emergência da filosofia. Então, as coisas emergem de princípios fundantes. E então a totalidade, as coisas na sua totalidade estão presas a certos princípios fundantes. É da onde eles vêm. Então, o sábio fez o seguinte: olha, eu não preciso conhecer todas as coisas, mas eu preciso conhecer os princípios fundantes. E aí eu vou ter uma noção da totalidade. É assim que acontece em todas as ciências. Né? Por exemplo, eu estudei direito. Você vai estudar direito, você não tem como você estudar toda a legislação. Tem milhares de leis saindo todo dia. Mas você tem o quê? O que você estuda no direito? O que você precisa, essencial de cada matéria, cada disciplina? São os princípios que fundam cada disciplina e os princípios do direito. E, e é deles que você vai fazer a leitura da legislação. Os princípios fundantes, eles são fundantes, eles estão ali, eles não podem ser alterados, eles vão sendo compreendidos. E aí, quando você tem uma lei, você vai ver se você reconhece eles ali ou não. Essa lei não, ela fere um princípio do direito. E assim vale para as outras ciências. Eu estou falando do direito porque eu conheço, mas a medicina, por exemplo, que trabalha, né, com partes do corpo, você tem qual é o objeto de estudo? É o corpo humano, é a parte biológica, a parte química do corpo, tudo, toda a estrutura, né, muscular, tudo que se tem no ser humano.
Você tem princípios fundantes que faz você compreender a totalidade, né? Aí é que está o problema, por exemplo, da filosofia moderna, muitas vezes, que acabou compartimentando tudo, e então as pessoas perdem essa noção de totalidade, né? E, e assim também envolve a sabedoria, e assim também envolve a sabedoria da vida, né? Por isso que às vezes nós temos a necessidade de conversar com pessoas mais velhas e que demonstram, expressam uma certa sabedoria sobre a vida. Por quê? Porque elas têm uma visão mais total das coisas que ainda nós não temos. E as pessoas mais jovens que nós têm menos ainda. Então, por exemplo, hoje eu sou pai, eu vejo meus filhos, eles. A coisa que. Eles são novos ainda, têm 3 anos. Mas há coisas ainda que eles não compreendem mesmo, não têm noção de perigo, não tem essa visão da totalidade, da dificuldade das coisas, do risco das coisas. Então eu já tenho uma sabedoria sobre isso. E tenho um saber melhor sobre isso. Então, e agora vamos ao terceiro ponto. O fim das coisas. A finalidade, o propósito das coisas. Esses 3 elementos você vai ter a ideia da sabedoria. Tanto aplicado para o estudo de objetos, o estudo das coisas, mas para a própria vida. Né? O melhor, a totalidade. E o propósito, o fim das coisas. Né? O propósito seria o que os gregos chamavam de telos, a finalidade das coisas. Então, olhando para a sua própria vida, para a nossa própria vida, nós temos há tantas coisas que nós não temos uma visão da totalidade, né? Ou que como as coisas estão ligadas a princípios fundantes. Então, por exemplo, às vezes nas nossas emoções, na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa vida interior, nas nossas escolhas, isso reflete nas escolhas. Nós não temos uma visão do conjunto. Nós apenas sofremos no conjunto, mas não, às vezes nós não conseguimos encontrar um princípio ordenador. Existe ele, mas nós não o temos. Ou às vezes nós não está estabelecido, não está reconhecido dentro de nós. Né? Então, é por isso que daí a sabedoria se torna algo, não é algo fácil, não é algo óbvio. Porque se fosse assim, como eu falei, todos os homens seriam sábios. Então Aristóteles diz que o que é capaz de saber as coisas difíceis e que não são fáceis de ser conhecido pelo homem, tal é o sábio. Né? O sábio é alguém que se destaca de todos os homens. Né? Então, se você dizer que você só quer ser um homem comum, quer dizer que você não quer ser sábio. Então, a questão da vida, você pode adquirir conhecimentos, mas não quer dizer que você tenha sabedoria. A sabedoria é algo mais. A gente vai ver. Então, lá, o fácil é algo comum a todos os homens. O difícil é algo exclusivo do sábio, que o separa do resto dos homens. Então, a sabedoria é algo exclusivo do sábio. E aí, aqui que a gente chega. O que é que o sábio tem que os outros não têm? Isso é uma coisa da metafísica de Aristóteles. O sábio tem uma energeia própria. Ele tem o que ele chama de, o que o Aristóteles fala de nous, né? Os gregos chamavam de nous, que é o que é um nous? A palavra noen significa mais que entendimento, é um reconhecimento, tá? Vamos voltar aqui. Então, o que é energeia? Eu gosto dessa palavra energeia. Energeia, você já lembra da palavra energia, né? Mas energia é a atualidade, é o ato do ser. E outra parte do ser, outra coisa que existe no ser é a potência. Então, o ser ele está ou em potência ou em ato. É uma coisa da metafísica, Aristóteles vai estabelecer isso. Vai trazer isso com clareza assim, na filosofia grega. Né? Ele vai estruturar isso de uma forma, a engrenagem da lógica aristotélica. Então, você tem todas as coisas elas estão em potência e em ato. O que é a potência? A potência são as possibilidades, é aquilo que não está manifesto no ser. Está no ser, é inerente ao ser, é intrínseco àquele ser,
mas não está manifesto, né? E o que está manifesto é que ele se torna em ato, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo da natureza, aí vocês vão entender, né, a questão do sábio na ética. Então você tem o quê? Você tem, por exemplo, uma semente, ela tem uma planta qualquer, vamos pegar a laranja, né? A laranja tem a semente de uma laranja. Então você pega uma semente, em ato você está vendo que é uma semente, mas dentro dela está inerente nela a potência, a possibilidade de se tornar uma árvore, se ela for plantada, né? Então ela se torna uma árvore e ela então vai manifestar aquilo, a árvore vai se tornar, ela vai atualizar as potências. Então se atualiza as potências, atualizar ela. Por isso que a gente até hoje fala no computador usa muito essa ideia de atualização, né? Atualizar um software. Ou seja, ele tem a possibilidade, mas você precisa trazer em ato, trazer em manifesto. É manifestar aquilo. Desculpa. Agora no sábio, o sábio tem o quê? O sábio tem um nous atualizado. Está manifesto. O que é o nous? Nous é uma capacidade de entendimento mais elevado que o homem pode ter. Os gregos entenderam. Que não é só entendimento, não é só entender algo, mas é reconhecer que algo é bom. Não é só apenas conhecer, é reconhecer. É algo que eu acho que a gente podia ligar assim. É algo que não só está na mente, mas é algo que toca, que desce no coração. E aquilo movimenta você por dentro. E você sente a verdade. Você a vê. Ela toca você. Ela te transfigura por dentro. Ela te mexe. Você não consegue mais não fazer daquela outra forma. Porque ela mexe com você. Ela te incomoda. Ela te prende. A verdade, ela te liberta. Né? Usando essa contraponto. Ela te liberta. Mas ela não deixa mais você escolher contra ela. Porque ela é boa. Ela é bela, ela é maravilhosa, e você fala, para que eu vou querer o lixo, se eu posso ter a luz, se eu posso ter a beleza da coisa. Né? Então, como é que é essa experiência no nous, o que a gente vai chamar de consciência noética? São situações da vida, por exemplo, que você... Dá um exemplo assim, bem cotidiano. Assim. Todos nós temos essas experiências noéticas, em vários fatos da vida. Tá? São momentos que nós temos... É aquele estralo, é aquele aham, sabe? É aquela iluminação interior quando você tá numa situação e você chega um dado momento que você toma consciência de algo que até então estava sempre ali, mas você até então não tinha visto, não tinha reconhecido, não tinha tomado consciência. Fala, poxa, esteve sempre diante dos meus olhos, mas agora eu entendo, agora eu vejo, né? A gente fala isso, eu vejo, e agora eu consigo compreender realmente o que aconteceu, o que está acontecendo, o que é isso. Então isso é o que Platão chamava desse o olhar interior. O olho interior se abre e você vê. É o que Platão chamava da metanoia, a conversão. Existe uma conversão do olhar. O olhar se converte, ele começa a ver, ele é desvendado, há um desvelamento. A ideia de aletheia também se desvenda. É como se o véu caísse e você enxerga. Então, por exemplo, vamos dizer assim, num relacionamento, muitas vezes as pessoas entram em relacionamentos que, vamos falar outros, né? Nós não, nós somos, sabe? Em que ela entra em relacionamentos, por exemplo, destrutivos. Mas por que ela aceita isso? Porque aquilo, de uma certa forma, traz um conforto emocional, ela se protege, ela tem muitas outras entraves internos. E as pessoas dizem para ela. Então ela tem informação, mas ela não acredita, ela não leva em consideração. Então ela tem informação, você vê, tem o conhecimento, tem a informação, mas não tem o reconhecimento. Então vai chegar a certos momentos da vida, certos fatores, certos fatos, que a pessoa então toma consciência, uma clareza, fala, puxa, agora eu vejo que eu estava errado e as pessoas me alertaram, estavam certas. Às vezes acontece o contrário, às vezes acontece você ver várias pessoas erradas, uma certa situação como se todas as pessoas estivessem dormindo, não estão vendo o que está acontecendo.
E você está reconhecendo que algo está errado. Então isso é uma consciência noética. Isso é a experiência da consciência noética. Então o sábio, ele tem isso sempre atualizado. Ele vai atualizando isso. Então a sabedoria tem essa energia do nous em você, do entendimento profundo das coisas. Então aí você pensa isso, você, por exemplo, tem coisas em você que você não conhece a totalidade, não conhece o propósito, não conhece o melhor daquilo. Por exemplo, as suas emoções, a, a sua vida interior. Né? Você não tem consciência dessa totalidade, do que é o melhor em você, né? Do que precisa ser conhecido, por exemplo. Então, há certas coisas na vida que você conhece, tomou consciência, mas e em você mesmo? Né? O que precisa ser tomado consciência mais profunda? Então, aí vai depender desse aspecto noético. Então, aqui que eu quero que vocês foquem, uma frase isso aqui eu tirei do Zubiri. A sabedoria, ela vai vir no trato intenso com o objeto. Né? Intenso com o objeto. No trato intenso com o objeto, nos implantamos no núcleo interior, na substância que permanece eterna. Né? Será sábio aquele que não se prende à primeira impressão, mas concentra seu nous sobre as coisas para ser guiado pelo que as coisas são. Né? Então, aqui você tem essa experiência da sabedoria na Grécia que eu quero deixar para vocês. A sabedoria é um trato, existe um trato intenso com o objeto. Né? Então, você tem que lembrar, sempre essa analogia, esse progresso da compreensão da sabedoria vindo da técnica, que os gregos foram compreendendo a sabedoria, ela se aplica aqui também. Ou seja, como é que uma pessoa, então, voltando lá ao sapateiro ou ao consultor de casa, como é que ele vai adquirindo sabedoria, saber sobre aquilo? Uma especialização, se torna um expert. É o trato intenso com aquilo. A prática e o estudo e a compreensão das causas, como aquilo deve ser feito da melhor maneira, a melhor maneira, conhecendo a totalidade das coisas, porque o cara vai construir uma casa e não pode só conhecer sobre parede, mas ele tem que conhecer, em geral, elementos fundantes que fazem uma casa ser boa, não é isso? Então, a totalidade, tá vendo? E a finalidade, o propósito. Tem que ter um propósito. E buscar o melhor dos elementos para que alcance esse melhor. Né? Então, é no trato intenso com isso, fazendo isso constantemente, é que vai se criando o expertise daquilo. Agora, e na sabedoria da vida? Qual é esse objeto? Né? Qual é o objeto em questão? A nossa alma. É isso que os gregos vão ensinar, Platão e Aristóteles vão ensinar. Sócrates mais. A alma. Certo? O trato intenso em conhece a ti mesmo. Não é você só ficar olhando para você, mas é conhecer a vida, conhecer como é que funciona as suas emoções, a sua mente, a sua alma, as virtudes, a coragem, as experiências de medo, a ira, todas essas coisas que passam no nosso coração. Conhecendo a si mesmo, conhecendo como as coisas funcionam, essa totalidade do nosso ser, nós vamos podendo compreender e conhecer nós mesmos, nós vamos podendo extrair sabedoria disso, extrair o melhor. Então você tem que pegar o que a vida te oferece, os teus sofrimentos, os teus acontecimentos, as suas emoções, as péssimas escolhas, as boas escolhas, e extrair de tudo isso o melhor para adquirir um coração sábio, uma vida sábia, não é mesmo? Então, desculpa aí, apareceu o celular. Sábio é aquele que não se prende à primeira impressão, mas concentra seu nous sobre as coisas, para ser guiado pelo que as coisas são.
Então, olha isso. Aqui, o que nos guia, nós somos guiados, olha aqui, eu quero destacar essas palavras, guiado pelo que as coisas são. Então, o ser das coisas. Escrever com mouse é algo terrível. Ser. Então, nós somos guiados pelo ser das coisas. Não é a nossa mente que guia o que as coisas são, mas é o que as coisas são, é a estrutura da realidade, é que vai me trazer a compreensão do que as coisas são. Então tá na realidade, a realidade vai me dando a direção. Né? Então eu preciso conhecer a mim mesmo, ou conhecer as coisas para extrair o melhor daquilo. Né? Então aí a gente pode terminar com aquela frase do Santo Agostinho, que é a sabedoria é extrair um bem de um mal que lhe aconteceu. Né? O máximo de bem de um mal. Então aconteceu algo mal na sua vida, coisas terríveis, problemas que você teve, culpa, tudo mais. Então, de todas essas experiências que você tem, tanto boas como ruins, extrair dali um bem, um aprendizado, algo que você precisa ser pensado, refletido. E aí você vai adquirir sabedoria. Com a vida, é um trato intenso, constante, para a vida inteira. Não é algo que você aprende da noite para o dia, não existe fórmula mágica na filosofia. Né? A sabedoria não se adquire em 7 passos, ou em 10 passos, ou 5 passos, ou 4 passos. Você vai se adquirir num trato intenso de reflexão, dessa busca, dessa atualização desse nós que existe em nós. Tá bom? Então até a próxima aula. Um abraço.